Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo dessa manta de crochê para sofá. Essa manta eu fiz para o tamanho de uma poltrona. Então aqui a largura ficou com 64 centímetros e o comprimento com 1,18 m, contando com as franjas. Sem as franjas ficou com 1,02 m. Porém, para fazer para o sofá, você pode aumentar aqui nas correntinhas iniciais da forma como eu vou explicar durante o vídeo. E pode também fazer o aumento no comprimento, repetindo aqui o ponto fantasia, da forma como eu explico durante o vídeo. Se você quiser fazer um caminho de mesa utilizando esse mesmo modelo, então você vai trabalhar com um fio de espessura menor. Para fazer essa manta eu utilizei o barbante número 6. Se você quiser fazer uma peseira, você pode utilizar o barbante número 6 ou número 8. E se quiser fazer um caminho de mesa, você pode utilizar o barbante número 4 ou fios de espessura menor. Aqui eu utilizei esse ponto fantasia, que é um ponto conhecido, porém eu fiz a alteração na quantidade de carreiras. Então, se você tiver o gráfico desse ponto, eu fiz alterações nele. Então, não é exatamente igual como tem pelo gráfico aí pela internet. Aqui eu trabalhei com essas franjas, formado por correntinhas, mas você pode fazer outros modelos de franja. E pode também trabalhar com outro tipo de acabamento. Eu trabalhei com o fio imperador da cor salmão. O novelo tem 610 metros e eu utilizei quase todo o novelo para fazer desse tamanho uma peça. Então, se você for fazer maior, é bom garantir mais de um novelo. Você pode também trabalhar com o barbante da marca e da cor da sua preferência. Para trabalhar com o barbante número 6, eu utilizei uma agulha para crochê de 3,5 mm. E no início, no cordão de correntinhas inicial, eu trabalhei com uma agulha para crochê de 4 mm, para deixar as correntinhas iniciais mais folgadas, para evitar que a peça fique torta durante a execução dos pontos. Mas aí fica a seu critério, você pode utilizar apenas agulha de 3,5 mm. Para trabalhar com outros tipos de fio, você vai utilizar a agulha correspondente. Então, eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Se gostar do vídeo, deixa um like, compartilha com quem faz crochê, que ajuda muito o canal. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você inscreva-se e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações quando eu postar vídeo novo no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Então vamos dar início ao passo a passo? Para confeccionar essa peça, eu vou utilizar o barbante número 6 na cor salmão. E vou começar com uma agulha de 4 mm, para que o cordão de correntinhas fique com as correntinhas folgadas. Depois eu vou trabalhar com a agulha de 3,5 mm. Então faça a laçada inicial. Em seguida faço um cordão de correntinhas com 60 centímetros de comprimento. A quantidade de correntinhas tem que ser múltipla de 4. Então vou fazer o cordão de correntinhas e depois eu retorno para dar continuidade. Eu fiz 72 correntinhas. Então esse cordão inicial ficou com 60 centímetros. A quantidade de correntinhas pode variar de acordo com o material que você está utilizando e com a sua tensão de ponto. E você pode também fazer um cordão maior ou menor, porque aqui é a largura da peça. Eu vou fazer com 60 centímetros. Então, eu fiz 72 correntinhas, que é múltiplo de 4. Agora, eu vou trocar a agulha. Vou trabalhar com a de 3,5 mm. Faço 3 correntinhas. Laço e vou retornar aqui na quarta correntinha. E aqui faço um ponto alto. Essas 3 correntinhas que eu fiz aqui no início contam como primeiro ponto alto. Agora faço um ponto alto em cada correntinha.
Encerrei a primeira carreira. Fiz um ponto alto em cada correntinha do cordão inicial. Então eu fiquei com 73 pontos altos porque eu tenho um cordão com 72 correntinhas, que é um múltiplo de 4, porém acrescentei 3 correntinhas aqui no início que equivalem a um ponto alto. Então a quantidade de pontos altos fica ímpar. São 73. Para começar a segunda carreira, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E faço uma correntinha de espaço. Laço, viro para o outro lado. E aqui eu vou pular um ponto de base. E aqui no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou pular um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Essa é a sequência da segunda carreira. Faço uma correntinha, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Vou fazer assim até o final da carreira. Estou chegando ao final da segunda carreira, sobrou apenas 2 pontos. Então faço uma correntinha de espaço, vou pular um ponto de base e aqui no final faço um ponto alto. Finalizei a segunda carreira. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, viro para o outro lado e aqui dentro do espaço de uma correntinha faço um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. No espaço de uma correntinha faço um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto no espaço de uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto de base. Essa é a sequência da terceira carreira, formada apenas por pontos altos. Vou finalizar a terceira carreira. Aqui no final, eu tenho na carreira anterior 4 correntinhas, onde 3 equivalem a um ponto alto e uma correntinha forma um espaço. Então aqui eu farei 2 pontos altos, onde eu tenho a última correntinha, passando a agulha por baixo da correntinha, faço um ponto alto. E aqui na próxima correntinha, que é a terceira das 3 que equivalem a um ponto alto, passando a agulha por dentro da correntinha, faço um ponto alto. Esse último ponto eu fiz por dentro da correntinha, que é para prender aqui o final da carreira. Finalizei a terceira carreira, agora faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, viro para o outro lado e aqui no próximo ponto de base faço um ponto alto. Esse é o começo da quarta carreira. Faço 5 correntinhas. Laço, vou pular um ponto da base. No próximo faço a metade de um ponto alto. Então passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada, tiro 2 e deixo 2 aqui na agulha. Laço novamente, no próximo ponto de base passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada, tiro 2 e fico com 3 na agulha. Laço novamente, no próximo ponto de base passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada, tiro 2 e aqui eu fiquei com 4 na agulha. Agora tiro as 4 de uma vez. Aqui formou 3 pontos altos fechados juntos. Faço 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, laço, vou pular um ponto da base e aqui no próximo passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada e tiro 2, deixando aqui 2 na agulha. Laço novamente no próximo ponto. Passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada, tiro 2
fiquei com 3 na agulha. Laço novamente. No próximo ponto, puxo a laçada, tiro 2 e aqui fiquei com 4 na agulha. Agora tiro as 4 de uma vez. Fica dessa forma. Faço novamente 5 correntinhas. Laço, pulo um ponto da base, no próximo, puxo a laçada, tiro 2, fiquei com 2 na agulha. Laço, no próximo ponto, puxo a laçada, tiro 2, fiquei com 3 na agulha. Laço novamente, no próximo ponto, puxo o fio, tiro 2, fiquei com 4. Tiro as 4 de uma vez. Então, essa é a sequência da quarta carreira. Vou fazer assim até o final da carreira, depois eu retorno para dar continuidade. Vou finalizar a quarta carreira. Aqui sobrou 3 pontos. Então faço 5 correntinhas. Laço, vou pular um ponto e aqui no próximo faço um ponto alto. E no último ponto de base faço um ponto alto. Então finalizei a carreira com 2 pontos altos, assim como eu fiz aqui no início, onde eu comecei com 2 pontos altos. Agora, para começar a quinta carreira, faço 5 correntinhas. Fiz as 3 primeiras, viro a peça para o outro lado e faço mais 2. Aqui eu tenho 5 correntinhas. Na carreira anterior, eu tenho esse espaço formado por 5 correntinhas. Na correntinha do meio, que é a terceira, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 5 correntinhas. Passo para a próxima alça de 5 correntinhas e na correntinha do meio, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Passo para o próximo espaço e na correntinha do meio faço um ponto baixo. E vou fazer assim até o final da carreira. Faço 5 correntinhas na próxima alça, na correntinha do meio faço um ponto baixo. Vou finalizar a quinta carreira. Fiz um ponto baixo na última alça de correntinhas, agora faço 2 correntinhas, laço, e aqui onde eu tenho os 2 pontos altos da carreira anterior, no último faço um ponto alto. Então finalizei a carreira, agora faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Esse é o começo da sexta carreira. Laço, viro a peça para o outro lado e no mesmo ponto faço mais um ponto alto. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha. Fiz a correntinha, laço, e aqui na próxima alça de 5 correntinhas, vou pular as 2 primeiras e na correntinha do meio faço 3 pontos altos. Fiz o primeiro, fiz o segundo e agora o terceiro. São 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha de espaço, laço, vou para a próxima alça e aqui na correntinha do meio, que é a terceira correntinha, faço 3 pontos altos. Com 3 pontos na mesma correntinha. Faço uma correntinha de espaço e vou para a próxima alça e faço a repetição. Lembrando que é sempre no ponto do meio, são 3 pontos altos. O intervalo é formado por uma correntinha.
Vou fazer assim até o final da carreira. Fica dessa forma. Estou chegando ao final da sexta carreira. Aqui eu fiz o último bloco de 3 pontos altos. Sobrou aqui essa alça com as 5 correntinhas, que formam o início da carreira anterior. Essas 5 correntinhas, as 3 primeiras equivalem a um ponto alto. Então faço uma correntinha de espaço, laço, aqui eu vou contar 1, 2, e na terceira correntinha faço 2 pontos altos. São 2 pontos na mesma correntinha. Assim eu vou finalizar a carreira da mesma forma que eu comecei, com os 2 pontos altos. Exatamente assim. Agora vou começar a sétima carreira. Faço uma correntinha para dar altura. Vira a peça para o outro lado. E aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo no próximo ponto de base. Em seguida, no espaço de uma correntinha, também faço um ponto baixo. Aqui eu tenho 3 pontos altos. Faço um ponto baixo em cada um. No espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Tenho os 3 pontos altos, faço um ponto baixo em cada um. Então, essa é a sequência da sétima carreira. Faço um ponto baixo em cada ponto de base e um ponto baixo em cada correntinha de espaço. Ao todo, tem que ter 73 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos que eu tenho lá na primeira carreira. Finalizei a carreira com 73 pontos baixos. Lembrando que é ponto sobre ponto e ponto em cada espaço de uma correntinha. Vou começar a oitava carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, vira para o outro lado e aqui em cada ponto de base faço um ponto alto. Serão ao todo 73 pontos altos. E já para adiantar também, a próxima carreira, ela será apenas de pontos baixos. É ponto baixo sobre ponto alto. Eu retornei após ter concluído a nona carreira. Lembrando que a oitava carreira eu fiz apenas pontos altos, ponto sobre ponto. E a nona carreira, pontos baixos, ponto sobre ponto. Ao todo, 73 pontos. Então aqui eu tenho o ponto fantasia, formado pelo ponto A, que é a primeira carreira, e o ponto B, que é a nona carreira. Então, esse intervalo da primeira à nona carreira é o intervalo de repetição, do ponto A ao ponto B. Então, a partir da décima carreira, eu vou repetir o ponto fantasia. Então, para quem é iniciante, a repetição do ponto fantasia sempre vai acontecer quando você fizer esse intervalo, do ponto A ao ponto B. Chegou ao ponto B, então você retorna para o ponto A. Então, aqui a décima carreira será formada pelos pontos altos. Aqui a primeira é só pontos altos, então eu vou repetir aqui. São 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, laço, vira a peça para o outro lado, e no próximo ponto faço um ponto alto. E aqui eu farei a repetição, ponto alto, sobre cada ponto de base. Encerrei a décima carreira, formada por pontos altos. Agora eu vou começar a 11ª carreira, que seguindo o padrão de repetição será igual à segunda. Então faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Laço, vira a peça para o outro lado, vou pular o próximo ponto de base e no ponto seguinte faço um ponto alto.
Faço uma correntinha de espaço, pulo um ponto da base, no ponto seguinte faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Então aqui eu estou repetindo o que eu fiz na segunda carreira. Eu não vou fazer o ponto fantasia novamente, porque é uma repetição simples. Eu fiz essas duas carreiras apenas para mostrar para quem não tem o hábito de trabalhar com gráfico, com repetição, que funciona dessa forma. Você tem um intervalo do ponto A ao ponto B, e após você fazer esse intervalo, você repete novamente. Então você pode fazer apenas colocando a peça sobre uma superfície plana e ir acompanhando carreira a carreira, ou então você pode optar por repetir o vídeo. Mas aqui eu já fiz ponto A, aqui eu estou na segunda carreira, a próxima é igual à terceira, depois eu faço igual à quarta, à quinta, à sexta, até chegar à nona carreira, e depois repete novamente. Então eu vou fazer as repetições até alcançar o tamanho desejado, lembrando que ainda tem o acabamento. Então eu vou fazer aqui as minhas carreiras, depois eu vou retornar para mostrar quantas carreiras eu fiz e o tamanho que ficou. E a partir daí eu começo o acabamento. Eu retornei após ter feito 7 repetições do ponto fantasia. Ao todo eu fiz 55 carreiras, porque aqui na última repetição eu fiz até a penúltima carreira. Eu não fiz a última carreira, que é formada por pontos baixos. A minha peça ela está com 1 metro de comprimento. Se você quiser fazer maior, você continua com as repetições. E se quiser fazer menor, você faz até alcançar o tamanho desejado. Essa última carreira que eu fiz, é formada por pontos altos, ela está no avesso da peça. Então, se você estiver fazendo a carreira aqui de pontos altos e ela tiver ficado no direito da peça, então você vai fazer da seguinte forma: a próxima carreira, que é o início do acabamento. Você faz uma correntinha e aqui na lateral desse ponto alto você começa a fazer uma carreira de pontos baixos. Na lateral faz 2 pontos baixos, e aqui onde eu tenho essa carreira formada por pontos baixos, na lateral do ponto faço um ponto baixo. E vou prosseguir assim, sempre na lateral do ponto alto faço 2 pontos baixos, e vou fazendo assim até chegar na outra ponta. Sempre faz 2 pontos baixos na lateral de cada ponto alto, um ponto baixo na lateral de cada ponto baixo. Mas aqui, como eu terminei a carreira e ela está no avesso, então eu vou fazer da seguinte forma: faço a correntinha, viro a peça para o outro lado, e aqui eu vou fazer a carreira de pontos baixos. Faço um ponto baixo para cada ponto de base, porque é importante que o acabamento seja feito no direito da peça. Aqui eu vou fazer os pontos baixos até chegar na outra ponta. Fiz um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui no último fiz um ponto baixo, agora virando assim a peça para a lateral, no mesmo ponto onde eu fiz esse último ponto baixo, faço mais um ponto baixo. Nessa lateral aqui do ponto alto, faço 2 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto baixo, essa carreira formada só de pontos baixos. Na lateral dele faço um ponto baixo. Onde eu tenho a lateral aqui de um ponto alto, faço 2 pontos baixos. Aqui eu tenho a lateral de um ponto alto, faço 2 pontos baixos. Na lateral aqui do próximo ponto alto, faço 2 pontos baixos. E vou fazer assim até chegar na outra ponta. Toda a lateral vai ficar com os pontos baixos. Você pode também substituir
pelo ponto meio alto. Fiz os pontos baixos por toda essa lateral. Aqui, no último ponto alto, eu fiz 2 pontos baixos na lateral dele, e aqui sobre esse ponto, onde eu tenho a laçada inicial, faço um ponto baixo. E aqui no mesmo ponto faço um ponto baixo. A partir daqui, em cada ponto de base, faço um ponto baixo. E já aproveito para arrematar aqui o fio do início. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base e retorno no final da lateral. Fiz os pontos baixos em cada ponto de base e aqui fica com 73 pontos baixos, porque eu fiz um ponto para cada ponto de base. É importante que tenha os 73 pontos baixos, que é a mesma quantidade de pontos que eu tenho na carreira anterior. Aqui no último eu fiz um ponto baixo sobre ele, agora virando para o lado, no mesmo ponto faço um ponto baixo. E aqui eu vou seguir o padrão, onde eu tiver um ponto alto, faço 2 pontos baixos na lateral dele. E onde eu tiver um ponto baixo, faço um ponto baixo na lateral do ponto. Eu fiz os pontos baixos em toda a lateral, e aqui onde eu comecei com a correntinha para dar altura e o primeiro ponto baixo, nesse ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo. E aqui nesse ponto eu vou começar a fazer as franjas. Aqui eu estou no direito da peça. Caso você tenha começado a carreira nessa lateral, quando você finalizar com ponto baixíssimo, você corta o fio, faz o arremate, e depois você vem para essa ponta, aqui no direito da peça, e vai prender o fio no primeiro ponto. Porque é importante que a franja fique pelo direito da peça. Então, se você tiver começado aqui nessa lateral, você vai fechar com ponto baixíssimo, corta o fio, depois você vem aqui nessa ponta e vai prender o fio aqui. Agora aqui no primeiro ponto, faço 20 correntinhas. Fiz as 20 correntinhas, agora retorno no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo, formando a primeira franja. Você pode fazer essa franja com mais correntinhas. Aqui eu fiz 20, mas você pode fazer 30 correntinhas ou 25. Então fiz o ponto baixíssimo no mesmo ponto, agora faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Aqui no próximo faço o segundo ponto baixíssimo. No próximo ponto faço o terceiro ponto baixíssimo. E aqui eu faço 20 correntinhas. Fiz as 20 correntinhas, retorno no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Formou a segunda franja. Então, aqui na base, o intervalo entre uma franja e outra, eu fiz 2 pontos, com 2 pontos baixíssimos de intervalo entre uma franja e outra. Então faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, e no terceiro eu faço um ponto baixíssimo e as 20 correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. E vou fazer assim até chegar na outra ponta.
eu fiz as franjas até chegar aqui nessa ponta. Como vai sobrar um ponto baixo, porque eu tenho 73 pontos, então vai sobrar um ponto aqui. Então, eu faço essa última franja com 20 correntinhas. Fiz as 20 correntinhas. Em vez de fazer o ponto baixíssimo no mesmo ponto, eu vou fazer aqui no último. Fiz o ponto baixíssimo, agora é só cortar o fio e fazer o arremate. Fica assim. Depois de ter feito as franjas do outro lado, agora eu vou fazer nessa ponta. Faço a laçada inicial no fio. Lembrando que aqui eu estou no direito da peça. Então no canto direito, no primeiro ponto, passo a agulha por baixo. Puxo a laçada por dentro do ponto. E aqui faço uma correntinha para prender. Faço mais 19 correntinhas para formar a primeira franja. Fiz as 20 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. E vou repetir o que eu fiz do outro lado. Depois que fizer as franjas, é só cortar o fio e fazer os arremates. Eu finalizei as franjas desse outro lado e o resultado fica assim. Cada franja tem 8 centímetros, mas o tamanho vai depender do material que você está utilizando e da sua tensão de ponto. Lembrando que você pode fazer essas franjas com mais correntinhas. Pode fazer com 30 correntinhas, por exemplo. Aqui eu finalizei a peça, ela ficou com um comprimento de 1,18 m, contando com as franjas, e sem as franjas ficou com 1,02 m. A largura com 64 centímetros. Lembrando que você pode fazer mais largo. Caso você queira fazer uma manta maior, você faz lá nas correntinhas iniciais uma quantidade maior, seguindo os múltiplos da forma como eu expliquei. E no comprimento você pode fazer mais vezes a repetição do ponto fantasia. Então eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.